baseado no texto lá de Romanos, no capítulo 14, versículo 17 e 18, que diz assim, olha só, irmãos: pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Vamos ler juntos? Você pode me ajudar na leitura aqui na tela? Vamos lá? Pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Eu tenho uma boa notícia para você nesta noite: é que o reino de Deus chegou. Você gosta de boas novas e boas notícias? O reino de Deus chegou. Chegou na sua vida, chegou na sua casa, chegou na sua família. O reino de Deus chegou. Aleluia. Mas o que é o reino de Deus? Qual é o entendimento que você tem a respeito do reino de Deus? O que é o reino de Deus para você? Hein? Quais são as características deste reino? Irmãos, eu não tenho dúvidas de que Deus deseja transportar os homens do reino das trevas para o reino da luz. E é por isso que hoje eu e você estamos aqui. Porque fomos um dia transportados do reino das trevas para o reino da luz. Esse milagre aconteceu com cada um de nós. E por isso estamos aqui abençoados por Deus. Agora, pensa comigo o seguinte: quando a gente fala sobre adoração, você vê que essa palavra é muito usada nos cultos, na igreja. Vamos adorar a Deus. Nos cânticos sempre tem esta palavra. Mas quando a gente fala sobre adoração, nós precisamos entender como igreja que adoração não é um projeto pessoal do Ronaldo, do pastor Carlos Alberto ou de quem quer que seja. Também não é um projeto, adoração não é um projeto de uma igreja local, apenas da comunidade da graça, ou de um grupo de pessoas em específico. Porque normalmente quando a gente fala de adoração, logo a gente pensa nos músicos. Porque a gente entende que adorar a Deus é cantar para Deus. E nós precisamos ter um entendimento correto, queridos, que adoração não é cantoria. Inclusive a música nem sequer é o item mais importante na adoração. Não é. Você vai encontrar nas escrituras muitas histórias bíblicas onde havia adoração e a música não estava presente. Porque a música e a adoração são coisas distintas. É claro que nós podemos manifestar e nós podemos adorar também a Deus cantando, mas adoramos a Deus quando amamos o próximo, quando servimos o próximo, quando entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas. Isso é adoração, isso é entrega, porque adoração é entregar. Adorar a Deus é entregar. Então está no pacote, é um todo. Agora, eu tenho entendido, meus queridos, que adoração, acima de todas as coisas, é um projeto de Deus para o mundo, para a humanidade. Adoração é um projeto de Deus para a humanidade. Porque Deus quer levantar um povo, uma nação, que o ame acima de todas as coisas, que o adore em espírito e em verdade, porque o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quantos verdadeiros adoradores nós temos aqui nesta noite? Amém? Isso tem a ver com adoração. Ou seja, Deus deseja, irmãos, salvar o mundo. Deus deseja salvar a humanidade. E é por isso que Ele enviou o seu Filho unigênito, como diz as Escrituras em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso que eu e você, como igreja, precisamos aprender a olhar as pessoas com um olhar diferente, com o olhar de Jesus, com um olhar de amor, de misericórdia, de compaixão. Infelizmente ainda nós temos uma fala muito ruim, muito estranha, que não combina com o reino. E a nossa fala é: graças a Deus eu não sou como eles. Posso não ser lá essas coisas, não sou grande coisa, mas graças a Deus eu não sou como fulano de tal.
Graças a Deus. Essa é uma fala hipócrita. Essa é uma fala sem amor. Isso é falta de amor, isso é falta de compaixão, é falta de misericórdia, isso é hipocrisia. Isso é farisaísmo. E os fariseus, em sua época, eles eram, na religião, os mais corretos e mais justos. Eles jejuavam 2 vezes por semana e davam até dízimo do sal que eles comiam. Eles eram corretíssimos em nome da religião, mais do que eu e você juntos aqui. Inclusive não faltava em culto. Fala, Jeová. Eles não eram aqueles que só vinham na ceia. Eles eram corretíssimos em nome da religião. Mas o que adianta a gente ser correto em nome da religião, se junto com isso a gente não tem um coração cheio de amor, de compaixão e de misericórdia? Essa religião não serve. Joga fora. É verdade, não, irmãos? Então eu tenho aprendido o seguinte, que eu e você, nós não temos o direito, guarde isso, nós não temos o direito de tratar o outro, o próximo, as pessoas sem amor. Não temos esse direito. Por que não temos esse direito? Porque Deus nos trata com amor. E é por isso que nós estamos aqui. Porque com amor eterno o Senhor nos amou, e com benignidade o Senhor nos atraiu, e hoje estamos aqui. Você pode dar um glória a Deus bem forte, igreja? Fomos alcançados pela graça e pelo amor, pelo favor de Deus. Então nós não temos o direito de tratar as pessoas sem amor. A mensagem do Evangelho um dia nos alcançou, e agora então fomos alcançados pela mensagem do Evangelho, e o Evangelho sai de nós hoje e alcança o outro. O que de graça nós recebemos, de graça nós devemos oferecer. De graça recebeste, diz as Escrituras, de graça dai. Irmãos, neste ano de 2018, eu não tenho dúvidas de que Deus quer usar você tremendamente. Deus quer usar você para levar a glória dele a todos os cantos desta terra. Se prepare, meu irmão, se prepare, porque Deus vai usar você neste ano. Você vai ser uma grande bênção. Deus não vai fazer apenas coisas em você, mas Ele vai fazer grandes coisas também através de você. E você vai ser uma boca profética para esta geração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Ok, mas o que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? Quais são as características deste reino? Eu acho interessante o texto que a gente leu, porque o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre essa questão, mas ele fala pelo caminho inverso. Ele vai pela negativa. Primeiro ele começa dizendo o que não é, para depois ele dizer o que é o reino. Você percebeu isso? Porque como é que ele começa dizendo? Veja lá o texto na tela. Como é que ele começa dizendo? O reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é comida nem bebida. Paulo aqui está se referindo a uma nova mentalidade que as pessoas precisam ter nesse novo reino. Jesus disse assim, lá em João 18, versículo 36. O meu reino não é deste mundo, disse Jesus. O meu reino não é daqui. Queridos, em outras palavras, o reino de Deus, veja bem, o reino de Deus não está apoiado em coisas. Reino de Deus não está apoiado nos interesses do homem. O reino de Deus não está apoiado nas coisas deste mundo, naquilo que agrada o homem, naquilo que satisfaz o homem. O reino de Deus não está apoiado nisso, mas o reino de Deus está apoiado nas coisas que agradam a Deus. E é isso que nós precisamos entender a respeito do reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? E na continuação Paulo diz, né? Então o reino de Deus é um reino de justiça, que mais? De paz e alegria no Espírito Santo. Essas três coisas são três características. Vamos repetir as três características? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você sabe que tem muita gente que não sabe ainda com que se parece o reino de Deus. E essas imagens que a gente vê dos filmes, lá no cinema, os filmes de Hollywood, elas podem enganar as pessoas.
cria uma ideia equivocada a respeito do reino de Deus. Aquelas cenas que a gente vê nos filmes de Hollywood, as cenas de guerra, de lutas, de sangue, de conquistas, tudo aquilo está longe de se parecer com o reino de Deus. Na verdade, é o oposto daquilo que é o reino de Deus. Porque o reino de Deus, queridos, não é definido pelas espadas. Reino de Deus não é definido pelo sangue que se derrama, por morte, por lanças, por guerras, por lutas. Não, queridos. Mas o reino de Deus é marcado por 3 características, segundo Paulo. E ele diz que o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. Amém? E é sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. Sobre essas 3 coisas que Paulo fala. Essas 3 características que chamam a nossa atenção nesta noite. E ele diz que a primeira característica do reino de Deus é que o reino de Deus é um reino de justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. Você sabe que a grande causa que muitos de nós aqui estamos angustiados. Vivemos angustiados durante 2017, sabe por quê? Porque nós estamos transformando o cristianismo e o evangelho em bênção. E é por isso que a gente caminha angustiado. Sendo que a base da vida cristã não são as bênçãos. Base da vida cristã é a justiça. A base da vida cristã é a justiça. Você vê que a cultura hoje evangélica, ela prega a seguinte mensagem: quanto mais bênção você tiver, quanto mais bênção você alcançar, mais satisfeito você vai ficar. Querido, isso é um grande engano. Não entre por esse caminho não em 2018. Porque a grande verdade é que quanto mais sede de bênçãos você tiver, mais frustrado você vai ficar. Porque a base do cristianismo, a base da vida cristã, não são as bênçãos, mas é a justiça. E você sabe que tem muita gente que só sabe pedir bênção e exigir bênção de Deus. Fazem braço de ferro com Deus, tentando vencer Deus na força. Eu quero minha bênção, me dá. Na luta com Deus, isso só gera estresse, isso só gera tristeza. Mas Jesus disse assim em Mateus 5:6, palavra de Jesus: bem-aventurados os que têm fome de justiça, e eles serão fartos. Mateus 6:33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o que, irmãos? O que a gente tem que buscar em primeiro lugar na nossa vida, irmãos? É o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então desafio você neste ano de 2018, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por quê? Que se você fizer isso, você não vai precisar correr atrás de bênção, porque elas virão e te alcançarão neste ano. Vai pelo caminho mais fácil. Fique buscando as bênçãos de Deus, mas busque o Deus das bênçãos. Esse é o melhor caminho para cada um de nós. As pessoas que eu conheço que são mais felizes, pessoas mais completas, não são aquelas que vivem pedindo bênção e exigindo bênção, mas são aquelas que constantemente estão dizendo: Senhor, Senhor, eu quero ser um vaso nas tuas mãos, e eu desejo que o Senhor cresça e eu diminua. Aí está a essência, queridos, aqui está o segredo do evangelho, do reino de Deus. Mas justiça, o que significa? Justiça significa verdade, integridade, retidão. E a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, você pode ler na tela? Eis o quê? Eis a rocha. Quem é a nossa rocha, irmãos? É Jesus. E olha só o que diz sobre a rocha, vamos ler juntos? Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e Ele é reto, aleluia. Ele é um Deus de justiça, Deus é um Deus de justiça. Ele é tão justo que Ele não faz acepção de pessoas, e por isso Ele deu o seu reino para todos nós. Ele é tão justo, queridos, que Ele abomina quem é injusto. Tanto que a Bíblia diz, 1 Coríntios 6:9, diz que os injustos não herdarão o reino de Deus. Quem é injusto não herda o reino de Deus. Deus deseja, meus irmãos, compartilhar o reino dele com todos nós.
Por isso que certa vez Jesus disse lá em Lucas 12:32, disse: o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ele se agradou em dar-vos o seu reino. Você sabe qual era o tema principal de Jesus enquanto ele esteve entre nós? Sabe qual era o tema principal, a fala de Jesus principal? O tema sempre de Jesus era: é chegado a vós o reino de Deus. É chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus é chegado a vós. E é interessante porque quando Jesus esteve aqui na terra entre nós, ele não veio trazer religião. Preste atenção nisso. Jesus não veio pregar o cristianismo. Não veio trazer uma nova onda, uma nova religião. Mas Jesus veio para coisa simples. Ele veio falar sobre o reino de Deus. E aí eu fico pensando nós como cristãos. E é tão triste quando a gente vê irmãos desta comunidade, às vezes pulando de galho em galho, perdidos. Não criam raízes em nenhum lugar. Ficam saltando para lá e para cá. Por quê? São pessoas que estão correndo atrás de uma nova revelação, de um novo mover, de uma nova profecia. Irmãos, a mensagem de Jesus não tinha nada a ver com isso. A mensagem de Jesus era simples. O que Jesus falava era: arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Aleluia. Jesus não inventava nada, meus irmãos. Não inventava nada. E hoje em dia, quantas invencionices a gente vê por aí no mercado religioso. Essa não era a mensagem de Jesus. A mensagem era: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. Por isso eu quero dizer para você que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou, meus irmãos. O reino de Deus chegou. Ele chegou na sua vida, ele chegou na sua casa, na sua família. É chegado a nós o reino de Deus. Aleluia, diga amém. Mas a segunda característica que Paulo fala deste reino, primeiro é um reino de justiça. E a segunda característica que ele aponta? É um reino de paz. O que é que significa paz? É tranquilidade. Paz significa harmonia, ausência de conflitos. Em hebraico, paz é shalom. E o significado desta palavra é muito mais do que ausência de guerra. É muito mais do que isso. Shalom é suprimento das necessidades. Shalom significa fartura nos celeiros. Significa prosperidade, longevidade. Significa saúde. Isso é shalom. Então quando você diz shalom para alguém, você está dizendo: olha, que sejam supridas as suas necessidades, que não falte nada nos seus celeiros, que haja prosperidade, que haja longevidade e que haja saúde para você. Amém, queridos? E como é bom saber que nós servimos a um Deus que é um Deus de paz. Como é que diz o cântico, irmãos? Tu és meu Deus de paz. Tu és meu Deus de paz. Juízes no capítulo 6, versículo 24 diz, vamos ler juntos na tela, irmãos, bem forte: o Senhor é paz. Olha o outro texto das Escrituras, Isaías 9:6 diz: Ele é o príncipe da paz. Jeremias 29:11, o que é que diz? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Quem é que está dizendo isso? É o Senhor. E quais são os pensamentos que Ele tem a nosso respeito? São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E Jesus disse lá em João 14, versículo 27, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Aleluia, meus queridos. Deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. Eu não tenho dúvidas de que neste ano 2018 Deus quer trazer paz ao seu coração. Deus quer trazer paz. Irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Irmãos, nós estávamos em conflito com Deus. O pecado nos separava de Deus, porque Deus não compactua com o pecado, embora Ele ama o pecador. Mas o pecado nos separa de Deus. Mas Deus enviou o que Ele tinha de melhor. Deus enviou Jesus a este mundo.
que sofreu, que padeceu, que sentiu as nossas dores, e que foi à cruz do Calvário, que derramou o seu sangue. E agora, queridos, de inimigos de Deus que éramos, hoje somos feitos amigos de Deus. Quantos amigos de Deus nós temos aqui nessa noite? Somos amigos de Deus, aleluia. E Paulo diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. O que é ser justificado? Sabe o que é ser justificado? É Deus olhar para você como se você não tivesse pecado. É isso que significa ser justificado. Deus olhando para nós nessa noite como se não tivéssemos pecado, e por isso temos paz com Deus por meio de Jesus. Sabe o que é a verdadeira paz, irmãos? É a reconciliação do homem com Deus. Essa é a verdadeira paz. Mas eu fico pensando também, queridos, por que tem muita gente, muitos vivem sem desfrutar desta verdadeira paz? Tem muita gente vivendo mal, atribulada, pesada, não consegue viver, não consegue até mesmo dormir o sono do justo, está pesada, não desfruta dessa verdadeira paz. Por que isso? Sabe por quê, queridos? Porque tem muita gente mal resolvida com a sua história de vida. Tem muita gente que vive atormentado pelo passado, pelos erros passados. Muita gente vivendo sem paz. E é o tipo da pessoa que vive insatisfeita. É gente, por exemplo, que não gosta dos seus pais, não gosta dos irmãos, não gosta dos seus familiares, não gosta do casamento, não gosta dos filhos, não gosta do lugar que nasceu, não gosta da cor da pele, não gosta da sua situação financeira, não gosta da igreja, não gosta do pastor. Gente ranzinza, o crentão chatão. Conhece ou não? Tem gente assim. Eu fico pensando, às vezes tem gente, queridos, como eu falei hoje, mencionei pela manhã, tem gente que não gosta de nada. Camarada até mesmo está aqui na comunidade, mas não gosta do pastor. Não gosta da igreja, essa igreja é chata, a música é chata, o pastor é chato, tudo é chato, só eu que sou legal. Eu fico pensando, o que é que faz aqui? Pensa bem, se eu não gosto de tal lugar, o que eu vou fazer? Eu vou para esse lugar? Você não gosta das pessoas que estão lá, o que eu vou para esse lugar? Então às vezes eu fico pensando, ou essa pessoa tem, desculpa a expressão, ela é meio boba, ou então ela tem uma intenção má, porque ela quer ficar mesmo, para ficar observando os defeitos, criticando, fazendo maledicência no meio das pessoas. São pessoas assim, mas por que isso acontece? Porque é gente mal resolvida com a sua história de vida. Nada satisfaz essa pessoa, nada. Nenhum ambiente é bom, as pessoas não são boas, tudo é ruim, tudo não gosta, tudo critica, vê defeito em todas as coisas, é uma pessoa intolerante. E o pior de tudo é que diz assim: eu nasci assim, fui formado assim, cresci assim e vou morrer assim. Aleluia! E vai para o inferno assim. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Mas a gente assim, que precisa se converter, que precisa ganhar um novo coração, ter uma real e profunda e verdadeira experiência com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. E o pior, sabe o que é, irmãos? É que nesse momento da vida, quando a pessoa se encontra desse jeito, amarga, amargurada, é nesse momento que entra um esquema do diabo, um esquema diabólico, porque Satanás, ele tenta voltar ao nosso passado e lembrar das nossas falhas antigas. Isso vai provocando uma angústia no nosso coração, isso vai tirando a nossa paz, porque nós queremos voltar ao passado e tentar resolver as coisas do passado. Mas irmãos, não tem como resolver as coisas do passado. Ronaldo, vou fazer uma regressão, quem sabe dá certo. Vai dar certo? Não, não tem como, porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. Não tem como você escrever uma história que já foi escrita.
Já foi, o passado passou. Já era. Aí você diz assim: então, Ronaldo, como é que eu me livro de uma nuvem negra que me acompanha pela vida? Como? Parece que tem algo em cima de mim, algo ruim. Aquela nuvem negra que me acompanha todos os dias. Como é que eu me livro disso? Só tem uma maneira do teu passado, meu irmão, minha irmã, deixar de ser uma nuvem negra que te acompanha. E a única maneira é o que está escrito em Hebreus 13:8, que diz que Jesus Cristo, diga Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é Senhor até do seu passado, meu irmão. Jesus, Ele é o Senhor do seu ontem. E Ele usou dos seus erros que você cometeu. Quantos aqui já cometeram besteiras na vida? Deixa eu ver. É mesmo? Quantas? Poucas ou muitas? Quem cometeu muitas besteiras na vida? Levanta as duas mãos aqui. Então eu estou aqui no auditório certo, no público certo. Ele usa dos teus erros que você cometeu, não para jogar na sua cara, não, meu irmão. Não, Ele usa dos teus erros para poder te ensinar, para que hoje você seja plantado por Ele, para viver para a glória do Senhor. Diga glória a Deus. E uma vez que você confessou os seus erros, uma vez que você se arrependeu daquilo que você cometeu, existe uma promessa poderosíssima da palavra de Deus sobre a nossa vida, que está lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas, diga comigo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o seu bem, meu irmão, minha irmã. Aleluia. E as palavras do apóstolo Paulo, então, elas têm total sentido para nós hoje. Quando Paulo diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, nós podemos avançar. 2017 já passou, tem coisa nova. Ah, mas eu não esqueço 2017. Não, você não vai esquecer. Não tem como passar uma borracha mágica. Porque lembre-se, sua memória é algo vivo, é uma parte viva que está dentro de você. Então não tem como você deletar aquilo que aconteceu na sua vida, é ou não é? Mas sabe o que você pode fazer? Você pode hoje ainda dar um outro sentido àquilo que você viveu em 2017. Você pode dar um outro significado. E o significado é você ser curado das suas memórias e avançar e alcançar as promessas que Deus tem preparado para você neste ano de 2018. E vem coisa boa, vem coisa excelente, vem bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus negócios. Vem bênção de Deus, avance em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, avance. Creia que Deus está em paz com você. Deus não está em guerra. Deus está em paz conosco. Mas o homem que precisa se reconciliar com Deus, é o homem que precisa se achegar a Deus, e aí então desfrutar desta verdadeira paz. E a verdadeira paz tem um nome. Qual é o nome da verdadeira paz? Diga bem forte, qual é? Jesus. Ele é a verdadeira paz. Então, portanto, nessa noite, Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aleluia. Em 2004 eu compus uma música que fala sobre paz. Eu queria citar essa letra para você. Gravei no meu CD na época, meu CD chamado Teu Amor. E a música tem por título Doce Paz. Inclusive no YouTube você digita lá Doce Paz, Ronaldo Bezerra, você vai conhecer essa canção. E a letra diz assim: hoje tenho paz, suave luz do amanhecer, presença que tira o temor e que sacia todo o meu ser. Posso descansar dessa paz que habita em mim. O mundo não pode me dar a doce paz de Deus. E o coro diz: doce paz, não posso compreender. Doce paz invade meu coração. Doce paz transborda todo o meu ser.
preciosa, abundante presença de Deus em mim. Isso é paz. Isso é paz. É a preciosa, abundante presença de Deus em cada um de nós. Doce, doce paz. Doce, doce paz. Aleluia. Receba neste ano de 2018 a doce paz de Deus, que é esta preciosa, abundante presença de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Paulo, ele fala sobre 3 características. Qual é a primeira característica? O reino de Deus é um reino de justiça. Depois é um reino de paz. Mas também ele destaca uma terceira coisa. É um reino de alegria no Espírito Santo. Alegria significa gozo, significa delícia, significa deleite, significa júbilo, significa prazer. O reino de Deus é um reino de alegria, irmãos, como nós lemos aqui no texto, um reino de alegria no Espírito Santo. E é a Bíblia que mostra para nós que uma das porções do fruto do Espírito é a alegria. E essa alegria do reino de Deus não se encontra aí fora nas baladas. Não se encontra. Está cheio de crente baladeiro. É verdade. Nas redes sociais você vê. A crentalhada gosta da balada. É ou não é, irmãos? É. Olha, irmão, Deus está falando com você nessa noite. E gosta, ó. Você não vai encontrar essa alegria nesses negócios que você faz aí não, viu, irmão? Essas baladas que você participa. Isso é uma alegria falsa, mentirosa, que traz desgosto e dor de cabeça para você no outro dia. Porque a verdadeira alegria tem um nome. A verdadeira alegria tem um nome, irmãos. Não é cerveja. Não é cigarro. Não é maconha. A verdadeira alegria tem um nome que é mais poderoso do universo. A verdadeira alegria chama-se Jesus. Você pode aplaudir esse nome que é sobre todo nome? Vigia nas baladas, irmão. Vigia. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Espírito Santo está falando. É sério isso, gente. Eu estou dando risada, que eu gosto. Que eu sou alegre. Mas tome cuidado, porque você pode estar entrando por um caminho perigosíssimo. Um caminho que vai trazer desgosto e destruição para a sua vida. Cuidado com isso. Deus tem o melhor para os seus filhos. Deus tem o melhor para você. Deus quer ver você bem, saudável, alegre, feliz. Então, essa alegria do reino de Deus não se encontra, queridos, nas coisas deste mundo. Não se encontra no mundo, mas a alegria se encontra no Espírito Santo. Quando alguém recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador, quando alguém realmente nasce de novo, o seu coração agora é invadido por uma alegria sobrenatural que está acima de qualquer circunstância que você pode enfrentar. É por isso que eu não entendo. Se uma pessoa realmente ela recebeu um novo coração, ela nasceu de novo, por que ela está tentando encontrar uma alegria em outras coisas? Porque quando a gente recebe, quando a gente tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, acabou. A gente não precisa ficar correndo atrás dessas coisas, tentando buscar algo a mais para a nossa vida. Porque a alegria do Senhor satisfaz a nossa vida, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor renova as nossas forças. Glória a Deus. E quando a gente tem um encontro real com Cristo, sabe o que acontece? Deus nesse momento, Ele derrama uma unção de alegria na sua vida. Quantos querem receber uma unção de alegria aqui nessa manhã, nessa noite? Oh, glória a Deus. 2018 você vai receber uma unção de alegria, meu irmão, minha irmã. Nome de Jesus. Quando você tem um encontro real com Cristo, sabe o que acontece com você? Deus enche você de ânimo, de força, de coragem e de esperança indescritíveis. É isso que acontece. E é uma alegria que ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Nem homens, nem demônios, nem nome na boca do sapo,
nem olho gordo, nem inveja, nem isso ou aquilo, nem obra maligna, nem qualquer obra de feitiçaria, nada consegue roubar a alegria que Deus depositou na sua vida. Nada consegue. E olha, o nosso Deus é um Deus alegre, irmãos. Nosso Deus é um Deus alegre. E o desejo de Deus é ver você bem e alegre. Esse é o desejo do coração do nosso Deus. O que é que diz ao texto? Vamos lá, nós já citamos, vamos falar de novo. Neemias 8:10. Leia bem forte, vamos lá. Está muito fraco, vamos lá, mais uma vez. Uau. Olha o que diz o salmista. Próximo texto, Salmo 16:11, vamos lá. Na presença do Senhor, há plenitude de alegria, e na sua destra, delícias perpetuamente. Glória a Deus. Onde é que a gente encontra a plenitude de alegria? Está lá o texto, ó. Onde é que você encontra a plenitude de alegria? É na presença do Senhor, não é em outro lugar. Plenitude de alegria é na presença do Senhor. Inclusive, alegrar-se não é opção, é mandamento. Olha só o que diz as Escrituras, irmãos. Vamos lá, Salmo 32:11, você pode me ajudar? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. 1 Crônicas 16:10, o que é que diz? Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. E o texto clássico de Filipenses 4:4, eu quero que você leia bem forte. Vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Será que você pode falar para os teus vizinhos da direita e da esquerda? Diga assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu te digo, meu irmão, alegrai-vos. Vamos levantar um aplauso e fortes gritos de júbilo. Alegre-se no Senhor. Devemos nos alegrar em Deus. Ele é perfeito, Ele é a fonte de alegria. E até mesmo em meio às tribulações, irmãos, porque enfrentamos tribulações. E aí está o desafio para cada um de nós. Porque estar alegre enquanto tudo está bem é fácil. Mas em meio às tribulações é o desafio. O que é que diz 1 Pedro? Olha na tela, o texto 1 Pedro capítulo 4, versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Glória a Deus. Deus tem nos chamado, Deus tem chamado essa comunidade, queridos, para uma jornada de alegria. Nós não podemos permitir que as circunstâncias da vida roubem esta alegria. Por isso, trago um desafio a você. Trago um desafio a você nesta noite. Comece a julgar diariamente o ambiente do seu coração, sempre optando para uma jornada de alegria. Às vezes a gente pensa que para a gente ser alegre e bem sucedido, a gente tem que ter muito dinheiro. A gente tem que ter um carro novo, uma bela casa. Mas quantas e quantas pessoas que nós conhecemos sem caráter, sem escrúpulos, indiferentes a Deus, têm o mesmo ou até mais? Não é verdade? Será que os bens materiais que caracterizam uma vida de alegria, uma vida de sucesso, porque, irmãos, por trás de toda aquela prosperidade, muitas vezes essas pessoas escondem uma vida de escravidão, uma vida de amargura, de derrotas, de grande tristeza. Pergunto a você, o dinheiro traz conforto? Sim ou não? Claro que sim. Claro, dinheiro traz conforto. Mas o dinheiro traz a real felicidade, traz a felicidade que nós buscamos? Não. Porque a verdadeira alegria está presente naqueles que têm o Senhor Jesus no coração. Quer tenham dinheiro, quer não. Nós precisamos entender nesta noite, irmãos, que a verdadeira alegria que está em nós vai além dos problemas, das circunstâncias,
das riquezas deste mundo, a nossa maior riqueza, a nossa maior alegria é o Senhor. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, irmãos, a gente tem tudo. Nada nos falta e nunca nos faltará. Como é bom a gente saber disso. Glória a Deus por isso. Nós precisamos definitivamente, irmãos, definitivamente, neste ano de 2018, nós precisamos crer que Deus está conosco, que Deus é por nós, que a palavra de Deus é por nós. Precisamos crer definitivamente que Ele nos ama. Creia no amor de Deus. Amém? Precisamos crer definitivamente que Deus tem promessas para a nossa vida. E precisamos crer definitivamente que Ele nunca vai nos abandonar na jornada da vida. Nunca. Ele tem o controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Então, meu irmão, em 2018, confie no Senhor. Sabe por quê? Porque diz o salmista: feliz é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Como é feliz o homem, como é bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Só o Espírito Santo, meus irmãos, é capaz de transbordar a alegria do reino de Deus em nós. Por vezes a tristeza vem. Quantos aqui enfrentam tempos de tristeza? É ou não é? Todos nós. Por vezes este ano virá a tristeza. A tristeza vem e ela dura mesmo uma noite, mas a alegria do Espírito Santo vem pela manhã. Alegre-se nesta noite, porque com certeza você é um integrante do reino de Deus. E eu quero concluir com você esta noite, antes da gente participar da Santa Ceia, dizendo o seguinte: que o reino de Deus não estará implantado só porque alguém disse que aceitou Jesus. Não. Mas será implantado quando alguém realmente se converte a Ele e muda a sua atitude. E eu pergunto a você: você está disposto a mudar a sua vida para viver de acordo com os princípios do reino de Deus? Quantos aqui estão dispostos neste ano? Outra pergunta: você quer ver o reino de Deus implantado? Se você deseja isso mesmo, você precisa, em primeiro lugar, receber a Jesus como o Senhor da sua vida. Não tem jeito, esse é o caminho. Ah, Ronaldo, eu já recebi o Senhor na minha vida, Ele é o Senhor hoje da minha vida. Se você já fez isso, procure viver a plenitude desse reino. Sabe por quê? Porque, como diz o versículo 18 que a gente leu, vamos lá: aquele que deste modo serve a quem? Serve a Cristo, é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. É aprovado pelos homens. E eu pergunto, para a gente finalizar aqui: você já faz parte deste reino? Eu não estou falando de religião. Não é isso. Não estou falando de igreja, de prédio. Não. Você já faz parte do reino de Deus? Você tem vivido conforme as características desse reino, ou você tem buscado somente os seus próprios interesses? Qual é a decisão que você deseja e vai tomar nessa noite? Qual é? A boa notícia é: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Receba essa palavra em nome de Jesus. O reino de Deus chegou. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ficar em pé. Glória a Deus por isso. O reino de Deus tem 3 características. Primeiro, o que não é o reino de Deus? Não é comida e nem bebida, disse Paulo. Mas o reino de Deus tem 3 características essenciais. Quais são? É um reino de justiça. O que mais? De paz. E alegria no Espírito Santo.